Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Continuando nossa série de entrevistas com Carlos Ferrari, que vocês já puderam perceber no vídeo de sexta, que é uma pessoa extremamente qualificada para falar aqui de vários aspectos. Hoje a gente vai abordar novos temas. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compartilha na GearBest e vamos lá. Carlos, a gente tem aqui no canal muitas pessoas que me perguntam, eu sou deficiente visual, meu grau de visão é um grau de pessoa que tem deficiência visual, então quem é considerado hoje, pela legislação, deficiente visual? Pois é, esse é um desafio, não é? Porque a lei, ela vai dizer pra gente o seguinte: são consideradas pessoas com deficiência aquelas com impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, e aí sensorial estamos nós, né? Que interação com uma ou mais barreiras, né, tem comprometida a sua participação em igualdade de condição na sociedade. Por que isso é complexo? À medida que a gente avança no desenvolvimento da funcionalidade e na viabilização de recursos acessíveis, você pode dizer que a pessoa, em tese, ela está com maior ou menor condição de deficiência, né? Então esse é um desafio do nosso tempo. Está em curso a regulamentação da avaliação funcional, né? Avaliação biopsicossocial no Brasil. A Lei Brasileira de Inclusão demanda isso, o que significa dizer, Danilo, que hoje não é mais só um médico que vai dizer, né, se o cara é ou não pessoa com deficiência. São múltiplos fatores. No nosso caso aqui da deficiência visual, isso é altamente complexo. Eu não posso cravar aqui, porque antigamente a gente falava, olha, é a pessoa com deficiência aquele que enxerga até X de campo, Y de acuidade, né? Essa era a lógica anterior, que reduzia o entendimento de deficiência à funcionalidade do corpo, né? Hoje isso deve ser confrontado também com a interação com uma ou mais barreiras. Então, torna isso bastante complexo. Agora, eu te diria, sem querer fugir do pau, sem fugir da pergunta, que nós devemos considerar uma pessoa com deficiência ou não, seja ela qual for, e a visual da mesma forma, na medida em que esse impedimento de longo prazo comprometa a funcionalidade desse sujeito em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, as pessoas me perguntam muito isso, eu percebo, principalmente num vídeo em que eu falei que os baixa visão são a maioria no Brasil, um dado do IBGE, porque ou elas estão querendo saber se tem direito a algum benefício, né, ou querendo acesso a concurso, e essas pessoas que estão em dúvida se o grau de dificuldade que elas enfrentam já as coloca como deficiência. Como elas fazem? Elas recorrem ao INSS, no caso de concursos públicos, como ter certeza disso? O primeiro passo é o laudo, né? Ele vai recorrer a uma unidade do SUS e vai buscar um laudo que ateste a essa condição. É importante, as ações afirmativas, conhecidas popularmente como benefício, enfim, mas elas têm um caráter muito mais complexo do que isso. As ações afirmativas hoje até estimulam as pessoas a buscarem identificar se de fato estão na condição de deficiência, inclusive colocando em alguns momentos sob questionamento essa condição, né? O que é uma grande bobagem, porque são coisas diferentes. Mas veja, partindo do modelo antigo, ou seja, eu vou lá bater no médico, buscar um laudo, esse pode ser um primeiro passo. Vou imaginar que você seja aquela figura que está no linear e você acha que o próprio médico pode ter dúvida. Então vale a pena você buscar um CRAS, conversar com o assistente social do seu território, né? Bater um papo com o psicólogo também lá do CRAS, compartilhar essa dificuldade que por vezes o próprio médico acaba não identificando num primeiro momento, dado o nível de sutileza. Era muito comum, sabe, Danilo, nos anos 80, 70, muitas crianças serem consideradas intelectualmente prejudicadas ou introspectivas
ou dizer, olha, essa criança está desatenta na escola, e na verdade ela tinha uma deficiência não diagnosticada. Então ela acabava não participando da aula com a mesma qualidade, porque não conseguia ver o que estava na lousa, não conseguia compreender o que estava sendo trabalhado, e isso acabava gerando um comprometimento na convivência dessa criança na escola. O que é o CRAS? Porque a gente pode ter ouvintes aqui, telespectadores, YouTube espectadores, que não sabem exatamente o que é o CRAS. Eu confesso que eu não sei. É o Centro de Referência de Assistência Social. Hoje são aproximadamente 9 mil CRAS espalhados pelo Brasil, e a gente tem gente que está acompanhando a gente no mundo todo. O CRAS é a porta de entrada para acesso a direitos, né? Acesso à política de assistência social, que é uma política que articula o direito, inclusive, com outras políticas públicas. Então, ali você vai encontrar uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com profissionais que vai poder fazer uma acolhida, ouvir a tua história e te apoiar a construir um percurso que, se for o caso, vai passar pela saúde para ter acesso a um laudo, se for o caso, vai passar pela educação para discutir, enfim, como é que está o teu desempenho. Então vale a pena conhecer esse equipamento. A pessoa encontra o CRAS mais próximo dela através de um site? Ou através dos postos de saúde? Como ela encontra o CRAS mais próximo? Ela pode entrar via o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mds.gov.br, né? Mas isso, ou no território, isso cada vez é mais comum, no bairro mesmo, né? Buscando nos serviços públicos. Se você acessa, por exemplo, já a educação ou a saúde, lá no que popularmente é conhecido como postinho, né? As UBSs, perguntando nesses lugares, com certeza os profissionais vão saber te indicar onde está o CRAS. Muito bom. É bom, essas informações são boas, nem eu sabia da existência desses CRAS. E é bom, a gente divulga para vocês do canal, vocês que acompanham o canal, onde vocês podem se informar. E até eu vou poder dar informações melhores para vocês quando vocês vierem me perguntar nos comentários. Então, aproveitando essa linha de benefícios, de apoios, de direitos, quais são os direitos garantidos especiais, esses apoios, essas ações afirmativas que as pessoas com deficiência visual têm garantidas hoje por lei? O que eu posso fazer para me ajudar a viver melhor? Uau, essa é uma pergunta complexa, porque... No sentido de benefícios, onde eu posso recorrer? Bom, o benefício mais tradicional, mais comum, mais conhecido, é o popular LOAS, né? O benefício de prestação continuada, benefício que é regulamentado a partir da Lei Orgânica de Assistência Social. Por que ele é o mais tradicional? Ele inaugura um novo momento de civilidade no país, né? Até 88, até a Constituição Cidadã, a renda era considerada uma possibilidade apenas para aqueles que trabalhavam. Então, imagine, num país que hoje, por exemplo, você tem 27% de desemprego, né? Quando você olha para um público com um nível de limitação e principalmente de dependência, que é como o BPC trata, nós acabaríamos tendo hoje por volta de 4 milhões de pessoas, um pouco mais, colocadas abaixo da linha de extrema pobreza, marginalizados, bem provavelmente vivendo nas ruas. Então o BPC estabelece esse padrão de dignidade, de civilidade. Por que é importante a gente falar disso aqui? Ainda existe muito preconceito em relação ao benefício de prestação continuada. Tem gente, colegas com deficiência mesmo, que falam, isso aí estimula o cara não trabalhar, né? Que é o velho preconceito da renda enquanto direito. Então eu destacaria o BPC assim como um negócio assim que a gente tem que se orgulhar. Foi o grande marco de civilidade pós-constituinte. Também vale a pena destacar a lei de cotas, que eu acho que o pessoal que segue esse canal conhece, é um povo antenado, né? A lei de cotas, na verdade, está lá na Lei Orgânica da Previdência, está lá no artigo 91, enfim, e vai tratar de cotas como uma ação afirmativa do Estado brasileiro para estimular a contratação de pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários. Então você tem lá um percentual gradativo que vai de 100 a 200, 2%, 201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, acima de 1.001, 5%.
as empresas devem contratar no seu quadro pessoas com deficiência. E você tem também essa ação afirmativa estabelecida em concursos públicos. Então, uma intencionalidade do Estado brasileiro materializada em lei em estimular a contratação de pessoas com deficiência também é uma conquista civilizatória importante em se tratando de direitos. A Lei Brasileira de Inclusão, Danilo, também fala, ela tipifica como crime a discriminação. Isso é muito importante você saber, né? Você que está em casa e que por vezes vai acessar algum serviço público e propositalmente a pessoa te diz não vou fazer, né? Lá no artigo 4º e em outros artigos a lei volta a tratar disso, ela vai falar, ela vai tipificar, vai definir o que é discriminação, que muita gente confunde com preconceito. Então, preconceito todo mundo tem um pouco, né? Porque é o conceito pré-estabelecido, fruto da desinformação, da ignorância. A discriminação é o contrário do preconceito, ela é fruto, ela é filha da intencionalidade. Então, quando você se vê diante da intencionalidade, por exemplo, de um estabelecimento público que não quer te atender, de uma instituição privada que priva o teu direito de acessar determinado serviço, você pode denunciar em qualquer, inclusive na esfera criminal, esse ator por promover discriminação. A Lei Brasileira de Inclusão também fala da capacidade civil, do direito à reprodução, do direito à liberdade, à liberdade sexual, que eu não lembro como está escrito na lei agora, mas enfim, o direito de namorar, de amar, de ser amado, né? Isso, por incrível que pareça, durante décadas foi um tabu na área da deficiência. Hoje nós temos o IFUC, ou Sim, Nós Fodemos, um movimento nacional, internacional, tratando dessa temática, e é importante que assim seja, porque isso foi um tabu durante muito tempo. Essa foi ótima. O IFUC. Sim, um movimento internacional. E é um movimento internacional. Exatamente, que aqui no Brasil é o Sim, Nós Fodemos. Vocês podem buscar no Facebook e se engajar, porque tem muita palestra, muito debate bem bacana tratando do assunto. É muito importante que a gente... Porque parece algo natural, você que está com a sua namorada, com o seu namorado aí, mas a conquista ao direito de amar, a conquista à liberdade de poder amar alguém, de ser amado, ou mesmo de ter uma relação sexual bacana e sem um amor conectado, durante muito tempo foi um tabu difícil de ser trabalhado para pessoas com deficiência. E no ramo de locomoção, que também está na lei, como é que funciona a lei para a gente andar pegar o nosso ônibus interestadual, o avião, como é que funciona? Então, nós temos o passe livre, né? Que hoje é uma polêmica no Brasil. Os movimentos estão numa luta intensa, porque as empresas de ônibus hoje tentam dar um bypass, né, nessa conversa. O passe livre estava amarrado a condicionalidade ao ônibus convencional, né? E agora as empresas colocam todos os ônibus como ônibus executivo, mesmo aquele mais mequetrefe, para ir limitar o acesso à vaga do passe livre. Nós temos dentro dos municípios o acesso também à gratuidade. Isso muitas vezes é vinculado à condição econômica, dependendo da cidade, ou dependendo enfim. Mesmo o passe livre também tem amarração econômica, mas são ações afirmativas que asseguram a mobilidade por conta da deficiência. Infelizmente, ao meu ver, ainda na maior parte das vezes atrelada à condição econômica. E eu digo porque aí tem um equívoco, né? Nós deveríamos acessar o transporte gratuito não por conta apenas de não poder pagar, mas sim por conta da mobilidade da pessoa com deficiência ser muito mais complexa. Alguém que enxerga faz um trajeto aí de 500 metros, por exemplo. Estou falando de cego especificamente, mas traduz isso para cadeirante, para todas as outras deficiências. Então, alguém sem deficiência faz um trajeto de 500 metros na boa e ainda ganha uma caminhadinha.
Dependendo do trajeto que nós estamos falando aqui, a pessoa com deficiência vai precisar pegar 2 ônibus para baldear e tal, para poder evitar, às vezes, espaços extremamente insalubres, ruim de begalar, ruim de caminhar com a cadeira. Então, é um equívoco do Estado brasileiro, eu diria quase um crime, vincular o acesso à gratuidade no transporte público a recorte de renda. Por exemplo, para vir aqui para o estúdio, minha casa é relativamente perto do estúdio, e eu pego o ônibus para vir, porque o estúdio está numa subida, e vocês sabem como que é calçada de subida, né? Toda cheia de trancos, de degraus. É altamente insalubre. Né? É horrível para você caminhar. É tenso. E aí, eu não sei se você está sabendo, cara, já vou aproveitar e entrar no tema. Aqui, o que está acontecendo em Santo André? Aqueles bancos que ficavam antes da catraca, pro deficiente, para pessoa que andava de muleta, ficar ali e falar pro motorista, olha, eu preciso descer em tal lugar, estão sendo retirados. Não tem mais esses bancos. Então você tem que, ou agora, tirar uma carteirinha para passar a catraca, ou entrar por trás e sair gritando lá pro motorista, ô motorista, eu vou descer em tal lugar, que é uma situação extremamente incômoda. Exatamente. Na verdade, isso ocorre porque, infelizmente, os serviços públicos, né, e o transporte público está nessa categoria, ele acaba não sendo pensado para atender as múltiplas demandas, né? Então, felizmente a gente tem alguns aplicativos que salvam a vida hoje. Exato. Uns aplicativos de transporte, né? Infelizmente não são todos os companheiros que têm acesso a um bom smartphone. Mas, enfim. E questão a gente falou de trabalho, de transporte, educação, já também no vídeo anterior, e entretenimento. Quais são nossos direitos no ramo do entretenimento? Porque não é só de trabalho, de educação e de andar por aí que é feito a nossa vida. A gente também tem que se divertir. Então, hoje o Brasil está regulamentando agora o percentual de hospedagens em hotelaria com viabilização de acessibilidade. Esse é um avanço também decorrente da Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos o Tratado de Marrakech, que é um tratado internacional, o Brasil é signatário, que nos permite fazer um fluxo internacional de obras de produção em formato acessível, seja em braille, seja em áudio, seja ampliado, seja digital, e ler, para mim, é um dos pilares estruturantes aí da boa qualidade de vida, não só da educação, mas do lazer, né? Nós temos a minha entrada hoje também regulamentada para pessoa com deficiência em teatros, cinemas, enfim, mas estamos distante porque todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora com ou sem deficiência, infelizmente sabem que a sociedade como um todo desconecta a pessoa com deficiência do entretenimento. Parece que a pessoa porque existe o inconsciente coletivo, infelizmente conecta a deficiência à doença. E quem está doente, segundo o mesmo inconsciente coletivo, também conhecido como senso comum, acha que quem está doente não deve se divertir, não deve... Então, por conta disso, inclusive as ações afirmativas no campo do entretenimento são infinitamente menores, são pouco discutidas e pouco trabalhadas. Legal. Então, esse é o fim do segundo vídeo. A gente vai ter mais um vídeo, pelo menos. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Carlos, eu não fiz isso no primeiro vídeo, mas também deixa seus contatos aí. Então, pode me encontrar no www.socialsoluções.com. O site está fora do ar porque ele foi hackeado, então, mas você vai ter lá um contatinho para entrar em contato com a gente, ele deve estar no ar na próxima semana. Pode procurar por Social Soluções no Facebook ou por Professor Ferrari, Carlos Ferrari, ou me encontra no Twitter, que é a minha rede social preferida, como Blog do Ferrari. Tá comigo aí, ó. Nós concordamos no Twitter, minha rede social favorita e a dele também. Beleza? Muito obrigado e falou!